Aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Salve a todos os internautas com a paz do Senhor. Hoje Deus me deu uma mensagem. Está em Filipenses, capítulo 2, do verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro no mundo. Olhe bem. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ainda que sejais oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Oh, aleluia! Fogo e me regozijo com todos vós. Vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Vos regozijai e se alegrai comigo por isto mesmo. Por isso mesmo o quê? Por isso mesmo de quê? Para quê? Com a única finalidade de que tenhamos uma vida em plena consciência, uma consciência pura para com Deus. A de termos a consciência pura de uns para com os outros. Aqui tenhamos o verdadeiro entendimento do que somos e qual o propósito pelo qual o Senhor nos levantou. Qual o verdadeiro propósito? Podemos perceber, amada igreja, que o texto que nós acabamos de ler, qual se encontra aqui em Filipenses 2, do verso 13 a seguir, vai dizer porque o que opera, né? Porque o Deus que opera em vós tanto o querer como também o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Quando vai dizer que porque Deus é o que opera em vós, é Deus que opera em nós de acordo com o seu querer. Aleluia. De acordo com a sua vontade, pela manifestação e pela revelação da sua graça. Com a finalidade de que venhamos entender qual é o propósito. A carta Filipenses é considerada como a carta da alegria. Como um momento que Paulo estava muito feliz em seu ministério. E Paulo, ele faz questão de demonstrar a fidelidade, o amor, a dedicação, o apreço, a retribuição e a gratidão que a igreja em Filipe tem para com ele como seu líder. Aleluia. Como apóstolo, como pastor sobre esta igreja. E essa é uma igreja que Paulo não conheceu pessoalmente. Correto aí, filhos? Paulo não viu eles face a face. Eles não conheceram Paulo pessoalmente. Mas eles conheceram a Paulo só por carta. Porque naquela época, como sabemos que Paulo vivia todo momento encarcerado, então ele não conseguiu visitar todas as igrejas. E essa igreja, considerada como a igreja do amor, a carta do amor,
olha bem, porque essa igreja tinha um carinho, um apreço, um amor demonstrado em prática para com o apóstolo Paulo. E Paulo, ele se alegra quando ele escreve essa carta, que recebeu uma oferta, mesmo uma igreja humilde, mesmo uma igreja pobre, mas que ela superabundou em amor. E o Senhor me deu o tema sobre gastar-se. Paulo, ele se dedicou todo o tempo, ele se gastou por a obra de Deus em amor. E em amor, ele dedicou a sua vida. E em amor, ele se entregou. E em amor, ele aceitou a passar por todos os tipos de sofrimento e torturas físicas, mas psicologicamente Paulo tinha um equilíbrio, ele tinha saúde mental, ele tinha saúde espiritual, porque quando chegamos lá na segunda carta a Timóteo, olhe bem, Paulo está no final do seu ministério, e ele, com toda a fé e ânimo, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei a fé, e eu estou já esperando a minha coroa. Oh, aleluia! Dedicação total ao chamado. Dedicação total, completa ao chamado que o Senhor o confiou. E em amor, ele exerce o seu apostolado. Não é só exercer. Não é só você fazer. Não. Mas é a maneira como se faz. É a maneira como nós nos dedicamos. E essa dedicação deve ser uma dedicação em amor. Agora a gente vai perceber que Epafrodito, que é um obreiro muito estimado por Paulo. Qual é o nome dele? Epafrodito. Que nome um pouco diferente, né? Então, esse obreiro era um obreiro muito estimado por Paulo. Era um obreiro que Paulo tinha um apreço muito grande por ele. Se você olhar a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, há sempre uma recomendação bíblica para que possamos ter um apreço muito grande por aqueles que se desgastam pela obra de Deus, que se dedicam ao serviço do reino, que se desgastam. Então você vai ver que Epafrodito, ele chegou ao ponto, se você continuar a leitura, tá? Epafrodito, ele ficou enfermo à beira da morte por se dedicar, se desgastar tanto ao serviço de Deus, ao serviço do reino. Isto é que é amor. Aí Paulo, escrevendo a igreja em Filipos, então ele vai dizer assim: olha, glória a Deus, este obreiro que eu estou enviando, recebo ele com honra, com alegria, com amor, com apreço. Porque ele esteve enfermo, ele adoeceu, esteve à beira da morte. E Deus o poupou da morte, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Por isso Deus o poupou, por amor a mim. Olhe bem que coisa linda. Deus não recolheu Epafrodito. E agora, Epafrodito, ele traz uma oferta missionária para o apóstolo Paulo. E agora Paulo escreve uma carta de agradecimento para a igreja. Aleluia, Filipenses. E ele manda essa carta agora, uma carta de agradecimento. Algo me chama muito a atenção, meus queridos, nesse texto, é quando o apóstolo Paulo, assim, porque o Deus
Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que opera. É Deus que faz. É Deus que usa vocês para me abençoar. É Deus que prospera vocês. É Deus que move o amor no coração de vocês a meu respeito. Porque Ele está em vocês. E o operar é dele, o querer, porque está no querer de Deus operar. Aleluia. Isso está no coração de Deus. Esse operar, esse mover, esse agir está na vontade de Deus. Porque Deus quer que vivamos em amor. Deus quer que vivamos em paz. Deus quer que vivamos em comunhão uns com os outros. Ovelha para com o seu pastor e o pastor para com a ovelha, para com o rebanho do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. E olhe bem mais ainda, o versículo de número 14 vai dizer: fazei todas as coisas sem murmuração, nenhum mesmo sentido, ou nenhum mesmo parecer, ou nenhuma mesma comunhão, na mesma vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Não sei bem o que estava acontecendo, mas Paulo dá meio que uma exortaçãozinha. Não sei se alguém estava querendo formar algum problema nesta oferta enviada, neste carinho, nesta forma que estavam tendo para com Paulo. Talvez nem todos estivessem concordando, como sempre. Talvez nem todos concordam quando se dá uma honra a alguém na igreja. Talvez nem todos estivessem concordando em tirar aquela oferta missionária para ajudar a Paulo na sua necessidade. Aí vocês vão perceber que mais adiante, chegando já no capítulo, aleluia, de número 4, quando Paulo vai dizer assim: olha, eu estou dizendo isto, não é por causa da minha necessidade, tá? Porque chegando no capítulo 3, Paulo ele vai também continuar falando, louvado seja Deus, e chegando no capítulo 4 e no 13, ele vai assim: eu estou acostumado, aleluia, eu passo todas as coisas naquele que me fortalece. Mas chegando no primeiro versículo do capítulo 4, ele vai dizer: mas eu já estou habilitado a passar por dificuldades. Eu sei ser honrado e também desonrado. Eu sei passar momento de escassez como momento de fartura. Eu sei passar fome sem murmurar. Eu sei passar as provações do ministério sem querer abandonar o barco, sem querer abandonar o cajado, porque nisso eu estou muito bem preparado, muito bem exercitado. Ei, meu irmão, Deus está te exercitando para um bom pastoreio. Deus está te exercitando para um bom ministério. O que você está passando nada mais é do que uma experiência, é um exercício para que você possa ser um bom obreiro na casa de Deus. Aleluias. Poder glorificar o Senhor. Glória a Deus. Santo. Santo é o Senhor. É Deus que nos exercita. O que nós passamos, igreja, é o exercício de Deus. É um treinamento. É Deus nos habilitando. Olhe bem qual é o treinamento de um exército. Qual é o treinamento de um exército? Treinamento para guerra. O treinamento, ele é pesado. Sim ou não? O treinamento dos recrutas, quando eles vão fazer o tiro de guerra. Você viu o tiro de guerra, não é isso? O exército. Deus do céu, o treinamento deles é terrível. E alguns não aguentam. Alguns desmaiam. Alguns não suportam. Mas outros não. Outros vão até o fim.
Outros vão até o último dia do seu serviço ao exército brasileiro. A igreja do Senhor é semelhante a esse exército. E nós somos semelhantes a esses recrutas. Uns se prostram, mas outros permanecem de pé. Uns não aguentam, uns se afrouxam, mas outro permanece firme, sabendo que foi o general que te alistou. Pode aplaudir o Senhor. Porque dele, do Senhor, é o querer e o efetuar. Então, o querer não é meu. Não é do meu jeito, não é o meu querer que vai prevalecer. Não é nunca a minha vontade que vai prevalecer. Nunca é meu pensamento que vai prevalecer. Porque se for analisar bem, eu não queria passar pelos processos que eu passo para poder prestar um bom serviço no reino, irmãos. Ninguém aqui queria passar pelos processos que estão passando para poder exercer um bom serviço no reino de Deus. Mas é preciso passar. Aleluia. Que já tem muitos anos no evangelho sabe disso. Entende muito bem essa linguagem. É preciso passar, porque para chegar neste grau, nessa maturidade espiritual, foi muito treinamento. Sim ou não? Foi muito exercício. Foi muita noite na mata da solidão. Foi muita noite nos rios das aflições da vida, do mar da vida. Foi muito momento nos vales. Foi muito momento lutando pela sobrevivência espiritual. Porque tem hora que parece que nós não vamos aguentar. Parece que vamos desviar. Sim ou não? Tem hora que parece que vamos largar o cajado. Tem hora que parece que vamos passar o bastão a outra pessoa. Porque o aperto é grande. O treinamento é duro. O treinamento é doído. Tal é o teu chamado, tal é o teu treinamento. Tal é a unção que Deus tem na tua vida, tal é as provações. Para você ser um grande obreiro dedicado, exercer um grande serviço no reino de Deus, tu tem que estar preparado para isto. E as provações na vida de Paulo, nada mais era do que um bom exercício do chamado. O bom exercício do ministério. Porque de Deus é o querer e o efetuar. O querer de Deus, Ele estabelece as regras. O querer do Senhor foi a vontade de Deus em te levantar. Foi a vontade de Deus em te escolher. Foi a vontade de Deus em te alistar para a guerra. Mas o efetuar é dele. E o que é o efetuar? O realizar, o concretizar, o executar, fazer cumprir, fazer acontecer. É ele que faz. E se ele não fizer, por mais sábio que sejamos, por mais dedicado ou espirituais que nos julgamos, nada acontece se Deus não realizar. Porque eu planto, tu rega. O crescimento vem de onde? Vem de Deus. Aleluias. Ora, bade que ovanabra canterebia. Leide canterebia covianácia. Ore rema cantarabia covianai. Por isso devemos fazer tudo sem contenda, sem murmuração, sem reclamação, sem objeção. Porque eu quero fazer de um jeito, mas Jeová diz, não, Aurelina, não é do seu jeito, não. É diferente como você está querendo. É de outra maneira, é de outra forma. E nós costumamos querer fazer do meu jeito. Hoje eu estava estudando no povoado, na escola bíblica, sobre a arca, o dilúvio. Já que nós estamos naquelas lições dos Pentateucos, né? 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a lição que estamos estudando aqui, também estamos lá ensinando no povoado. Então, hoje nós falamos acerca do dilúvio. Quando Deus chega para Noé e diz, construa uma arca.
faça uma arca com tal metragem, de tantos côvados, de largura, comprimento, e faça as repartições, e faça lá desta forma, conforme eu quero, da minha maneira. E ali Deus deu a medida da arca. Nós temos a medida de Deus. O seu ministério tem que ter a medida de Deus, o molde de Deus, o jeito de Deus. O meu chamado, a minha maneira, a minha forma, não pode ser do meu jeito. Não é da minha maneira, é da maneira do Eterno. O meu ministério pastoral que eu exerço tem que ser na medida de Deus. Tem que ser no jeito de Deus. Mas não quer dizer com isso que todo mundo vai entender. Nem eu mesmo vou entender. Porque tem coisa que eu posso achar desnecessário. Vocês perceberam a medida do templo que Salomão construiu? Para quem que Deus deu as medidas? Para quem que Deus deu a planta do templo para Davi, para o rei Davi? A medida do templo, a planta estava na mão do rei Davi. Porém, Deus falou: Davi, você não vai edificar esse templo, mas o teu filho Salomão. A gente olhando o ministério de Davi, perseguição que ele passou, os inimigos querendo matar o seu sogro, o rei Saul. Porque fala do rei Saul. Gente, primeira coisa, Saul era sogro de Davi. Era sogro, ninguém nunca prega rei Saul como um sogro querendo matar o genro. O filho de Davi, os filhos perseguiu o rei Davi. Tentou matar o rei Davi. Uma perseguição descabível. Ao meu raciocínio humano, eu acho desnecessário. Não havia necessidade do rei Davi passar por tudo aquilo. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Porque é por meio daquela situação que Davi, ele é trabalhado. Deus trabalha na sua maturidade, no seu caráter, na sua forma de ser. Porque ele precisava ter o quê? A medida de Deus. O molde de Deus. Se não fosse necessário, tu e eu passar por isso, não passaríamos. Mas se passamos, é porque se faz necessário. Porque de Deus é o querer e o efetuar. De Deus é o querer e o efetuar. O executar. Vem de Deus. Mas, para que isso se cumpra, para que isso aconteça, é necessário a gente entender que não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma, irmão. Não é de qualquer jeito. Você quer um escolhido. Você quer uma escolhida. Entenda que Deus, cada dia, Ele vai te moldar. Até o último dia, Deus estará trabalhando em nossa vida, no nosso ministério, para que possa, assim, acontecer de acordo com a vontade dEle, e não com a nossa vontade. Oh, aleluia. Por isso, façamos tudo. E quando vai falar, façamos tudo sem murmuração, sem contenda, sem questionamento. É isso que está nos dizendo. Não questione. Obedeça. O que Deus falar com você, o que Deus te revelar, não pergunte por quê. Só diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Eu de mim mesmo não consigo. Para mim, isto é muito difícil. Não tenho essa capacidade. Eu não vejo isso em mim. Eu não consigo fazer isto. Mas diga: eis-me aqui. Conte comigo, envie-me a mim. Porque a vontade é tua e não minha. Ai, decantarebe a covenai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Por isso, o versículo de número 15 vai dizer: para que sejais, qual é o objetivo? Para que sejamos ou sejais irrepreensíveis e
sinceros, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros. O que é ser irrepreensível? Vocês já pensaram o que é isso? Isso é Paulo falando com a igreja aos Filipenses. Meu Deus, é não ter nada em nós, olha bem, que encontre lugar para repreensão. Vocês já pensaram o que é isso? Irrepreensível é você levar uma vida, e aqui está falando com a igreja, não é apenas com o obreiro, é com a igreja. Igreja sincera e irrepreensível. Fiéis filhos de Deus. Meu Deus, para que seja irrepreensível e sinceros. Sinceros, filhos de Deus, e também inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astro no mundo. Isto é um conselho, é um parecer, é um bom conselho, é uma orientação, é uma palavra que Paulo está dando para a igreja em Filipenses. Para que vocês possam ser irrepreensíveis, fiéis e sinceros filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Isso é o que Deus tem para a sua igreja. Isso é o que Deus tem para mim. Isso é o que Deus tem para ti. Isso é o que Deus tem para os seus filhos. Inculpáveis sem culpa alguma, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem defeito. Como pastora, eu sou tão falha como eu ser inculpável, como eu ser sincero diante de tantas coisas que a gente vê. A sinceridade é uma das características importantes. Quando fala de sinceridade, fala de verdade. Da gente falar a verdade uns com os outros, sem fingimento. Sermos sinceros é não sermos fingidos, nem com Deus e nem com os meus irmãos, nem com minha família. O que é ser fingido? É a pessoa que diz que é e não é. Na frente é uma coisa, depois é outra. Diz que é, mas não é. Demonstra uma coisa, mas a pessoa é outra diferente. Faz que serve a Deus, mas não serve. Faz que obedece a Deus, mas não obedece. Faz que se santifica, mas não se santifica. Em meio termo, em meio às verdades. Não podemos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Para que possamos ser irrepreensíveis e culpáveis. No meio de uma geração corrompida e perversa. A qual nós devemos resplandecer como luzeiro. Agora vamos falar sobre este luzeiro. Esse luzeiro, tu é uma tocha acesa. Tu é uma tocha acesa. O azeite que vem da oliveira verdadeira é que acende a tua lamparina. É que acende a tua lamparina. Tu és uma tocha de Deus. Tu és o luzeiro de Deus. Tu és luz do mundo. Tu és sal da terra. Por isso, se coloque no lugar de luzeiro. Se coloque no lugar de tocha viva. Tocha acesa. Para despertar. Para avivar os que estão longe de Deus. Aqueles que já esfriaram na fé. Aqueles que já apagaram. Que já enterraram os dons espirituais. Se coloque com
jorrar. Aleluia. Glória. Semelhante àquela viúva com aquele vaso, aquela botija de azeite que encheu todos os vasos. Seja hoje essa botija de azeite nas mãos do Eterno, porque quando tem azeite, eu quero dizer que há solução, há milagre, há multiplicação, há avivamento e há batismo no Espírito Santo. Oh, aleluia. Aquela luz que clareia, aquela luz que ilumina, aquela luz que traz a revelação do céu. É a luz, é a graça, é a revelação do eterno Deus. É os dons espirituais em operação em sua vida. Seja esse luzeiro na vida daqueles que já se apagaram. Se coloque à disposição. Se coloque na brecha. Aleluia. Você que não falava em língua, fale em língua. Você que não profetizava, profetize. Você que deixou enterrar o dom da palavra, hoje receba este avivamento no ministério da palavra em sua vida. Porque Deus conta contigo, ó luzeiro de Deus. Lai de canterebia covianai. O rebia no brecanterebia covianai. O rema de covia, nebra cantarabia covianai. Alamante canterebia, rebestire conderebia covianai, alabahase cantarabia. Isto é onde, no meio da geração perversa e corrompida, é nessa geração perversa e corrompida que você tem que se levantar como atalaia de Deus. É neste mundo de escuridão, é neste mundo de, meu Deus, de degradação moral e espiritual, aonde já perderam os verdadeiros valores. É no meio dessa, meu Deus, é no meio dessa sociedade corrompida, mentalidades corrompidas, é no meio dessa geração perversa que Deus está te levantando. Que Deus está te constituindo. Que Deus está te enchendo com a unção, com a graça, para que você possa ser boca de Deus na terra. Para que você possa se levantar com força total, na força divina, e abrir a tua boca como profeta do Senhor, e repreender o mal, e repreender as hostes espirituais da maldade. Levanta-te, ó profeta, ó geração eleita, levanta-te, o teu dedo de profeta, a tua boca de atalaia, e profetiza, profetiza, profetiza libertação, profetiza, profetiza salvação, porque Deus é contigo. Pode aplaudir o rei, pode aplaudir o rei, pode aplaudir o rei. Alaba canterebia covia, urebia hatse canterebia, urebia cova nabalaba cantarabia covia. Aonde é que eu tenho que ser esse luzeiro? Seja como o profeta Elias, que foi luzeiro de Deus, foi tocha acesa diante dos profetas de Baal. Levante-te como profeta de Deus, que ali diante do rei Acabe, diante de Jezabel, o profeta não temeu, ele foi atalaia de Deus. Ai de cantarabia covia, lebiano raça. Alai de cantarabia covia, o rabiano bre cantarabia covia, alai de essa cantarabia covia, alabião de covia, alai de essa. Adore a Deus, adore, 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 adore.